Vamos para o asiático. Então, assim, vamos começar. Nosso canal é pequenininho, então a gente sabe que muita gente não consegue nem achar a gente ainda dentro do YouTube ali, né? Um pouquinho mais para lá, mais enquadrar aqui. Mas o legal é que durante a semana muita gente acessa nossas páginas, muitas pessoas reveem as nossas lives. Então a gente vai se policiar um pouquinho para não ser tão comprida hoje, para ficar um pouco mais fácil de assistir também. Mas, e também sem avisar, né? Na verdade, o que a gente fez é que a gente estava conversando hoje de manhã, preparando o material, né, para as aulas, e aí nós, né, tivemos um insight, na verdade nós não, a Érica, né, como sempre. Então aí ela teve um insight, por que a gente não fala, porque a gente vai falar um pouco sobre a educação dos filhos. Né? Nós tivemos uma amiga nossa que tinha comentado, não sei o que, vocês podiam falar um pouco sobre a educação dos filhos. E aí a gente falou, pois é, nós vamos fazer uma live, então, já que a gente está colocando isso nas nossas aulas, falar um pouco sobre a educação dos filhos também, né? A influência do perfil dos pais, né, na educação dos filhos. Então, porque não é assim, tipo, só a gente saber qual é a nossa personalidade, saber a personalidade do filho, mas o que fazer, como agir, na verdade, né? Não é só saber como falar para o filho, mas a gente também precisa saber como falar, né, com relação ao nosso comportamento como pai. Então, isso que a gente quis trazer hoje, não, vamos fazer uma live sobre isso, né, para a gente já começar a colocar mais alguns pontos e abrir um pouco mais e expandir um pouco mais, entrar um pouco mais, né, no assunto. Exatamente. Antes de qualquer coisa, quero entregar essas palavras que a gente vai falar. Nós vamos colocar para que o Espírito Santo venha falar com a gente, que o Espírito Santo venha colocar no nosso coração as palavras da maneira correta. O ensinamento, ele está ali, está escrito, mas conforme a gente passa, é que cada um vai absorver. E espero que nós consigamos tocar o coração desses pais que vão estar assistindo, né? Pais, trabalho com a educação, o quão é importante uma criança estar sendo regrada dentro das leis de Deus, dentro de princípios, diferentes de religiões. E, como o Bruno falou, hoje cedo, assim, a gente, dentro do treinamento que a gente faz, eles falam sobre se conectar com a fonte, né? E pela primeira vez, assim, eu senti que dentro desse treinamento, assim, dessa conexão, eu senti que tinha alguma coisa que era necessário ser passada. E a gente ficou debatendo muito sobre o que é comum, o que não é, o que é normal, o que não é, como que estava analisado algumas coisas. Os próprios pais têm medo dos filhos, né? Então, eu acho que é uma coisa tão valiosa, penso, né? Assim, eu afirmo que realmente é uma coisa tão valiosa essa necessidade de a gente se posicionar de forma diferente. Até com as coisas que têm acontecido na escola, né? Sim, nossa. Também os direitos da criança, a né? A escola batendo muito em cima disso, né? Direito. E os deveres? Não é assim. Eu sempre, mesmo antes de ser mãe, eu acho que, não sei se vocês chegaram a ler dentro do nosso feed ali, eu fiz um texto falando sobre, antes de ser mãe, o quanto eu achava, assim, eu brincava, né? Deve ser moleza, ser pai, ser mãe, né? Mas eu sempre achava, assim, que era uma missão muito fantástica, porque você está criando uma pessoa para o mundo, você está colocando um outro ser ali que vai influenciar no meio. Nós somos o nosso meio. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E conforme o caminho que a gente ensina, é o que ele vai seguir. E conforme aquilo que a gente estimula, consciente ou inconscientemente, é o que vai ser para a vida dessa criança. Quer ver? 29:15 aqui. Meu leitor. Hoje nós trouxemos uma palavra de Provérbios, né? Capítulo 29, um versículo único, que é o 15. A vara e a disciplina dão sabedoria. A criança entregue ao seu capricho envergonha sua mãe. E é justamente a questão da disciplina, né? A pomadinha, a vara, como diz até na Bíblia, né? Fala Na verdade, foi muito difícil escolher qual
o versículo que a gente escolheria para falar, né? Porque tanto o versículo, vou até ler o outro, né? Porque assim, a gente tem que realmente ser pai e mãe firmes. A gente também tem que ter uma prudência, na verdade. Tantos versículos, você coloca lá assim, versículos sobre pais e filhos dentro da Bíblia, é muitas vezes que são falados. Então, assim, existe realmente a necessidade de a gente se posicionar diante dos filhos. E não o inverso, como tem acontecido. Lá em Efésios 6, versículo 4, ele fala: E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, antes educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Por que eu acabei tendo vontade de ler ele mesmo assim? Porque, assim, a gente precisa realmente utilizar a vara, né? Porque a vara é disciplina, mas, assim, ela vai trazer disciplina, mas tem que ter uma ponderação. E eu acredito que essa ferramenta que a gente tem é realmente a ponderação que realmente precisa ter. Sim. Porque todos nós, como a gente já falou em outras aulas, temos uma ferida que ela é despertada dentro de mais ou menos os 7 anos, até os 7 anos mais ou menos, ela é despertada dentro do nós, né? Tipo, indiferente de sexo, né, ou qualquer coisa, até 7, no máximo 10 anos ele está bem definido qual é o perfil que ele vai estar tomando. E é possível, desde cedo, a gente perceber em qual centro emocional essa criança se posiciona. Né? Como a gente comentou na aula sobre os perfis, para quem não assistiu, então nós temos o centro o teórico, o emocional e o instintivo. E assim, desde pequeno a gente consegue estar sabendo qual é o comportamento da criança, da onde está vindo esse comportamento, se ele é teórico, se ele é emocional ou se ele é instintivo. E dentro desse conhecimento a gente vai dar uma passada assim, dentro de cada perfil, porque cada criança precisa ouvir de alguma forma. Mas o que acontece? Cada pai tende a impulsionar a criança de alguma forma. Por exemplo, eu, como uma verdadeira tipo 6, eu sou uma mãe extremamente protetora, tá? E minha sogra para não me deixar mentir sozinha, né? É muito difícil para mim deixar a minha filha viajar. Minha filha já está com 11 anos, quase 12. E assim, para mim, ela nunca viajou, já uma, 2 vezes, porque eu não pude evitar realmente. Mas se pudesse, eu tinha evitado. Né? Então, assim, para mim é muito difícil. Eu sou aquela mãe super protetora. Só que é uma coisa que eu preciso realmente trabalhar em mim. Eu estou tentando aos poucos. Não é porque eu tenho esse conhecimento que eu não tenho os problemas que o meu perfil traz. Eu tenho que amenizar eles. Né? Então, eu tento não sufocar ela naquilo que eu consigo. Mas a minha tendência é acabar sufocando ela. Sufocando com cuidado, sufocando. Leva a blusa, toma água, faz isso, faz aquilo. É um sufoco do meu perfil. Já o Bruno não tem a sensibilidade de perceber quando ela precisa de um afago. Por quê? Porque ele tem um emocional reprimido. Ele não tem, não que eu tô falando, mas ele não consegue identificar. Porém, o que ele brinca com as crianças, o quanto ele estimula, o que eles correm dentro dessa casa, é fora do normal. Eu não consigo. Por quê? Porque não faz parte do meu instinto. Então, assim, eu tenho esse centro de exposição, vamos dizer assim, dessa forma, e brincar e coisa assim, muito retraído. Já o Bruno, não. Então, assim, é uma maneira totalmente diferente de educar. Até que nem hoje, por exemplo, fui buscar as crianças na escola, e aí convidei o Pedro, né? Vamos se esconder daí e tal. Ela vai sair, a sala do Pedro é quase na saída da escola, da Sara lá para trás, lá no segundo piso. E aí, vamos lá se esconder dela e tal, isso aqui, e a gente foi se esconder dela. E aí ela foi saindo e a gente foi saindo atrás dela sem ela ver. E aí ela foi até que ela encontrou o carro, mas aí a gente se escondeu dela. Ela foi até o carro, voltou daí procurando, cadê? E eu e o Pedro escondido embaixo do caminhão. E aí, e todos os pais ali na rua olhando, o que esses loucos estão fazendo escondido embaixo do caminhão? Se a mãe da Ju vai falar, pai, como é que foi essa menina? E foi o que nós fizemos, né? Nós fomos por trás dela depois para assustar ela. Mas essas brincadeiras e tal, eu já... a minha motivação com eles é justamente assim,
com a brincadeira, com deixar a vida um pouco mais leve, e também com conversas um pouco mais aprofundadas, né? Um pouco mais teóricas, né, amor? E quando a Sara está numa fase que muitas perguntas, e agora entram as perguntas mais difíceis, né? E aí o conversar teoricamente e contar e explicar de uma forma assim que eles vão conseguir entender melhor, aí é com isso. Tanto é que a Erika sempre fala, né? Fala com o teu pai. O que ela comentou essa semana? Ela tinha comentado alguma coisa sobre religião, se eu não me engano. Eu não lembro. Mas era sobre religião, alguma coisa sobre outra religião, outra igreja, alguma coisa assim. Mas assim, tipo, são coisas que a gente entra a fundo, né? Lembrei. Ela falando assim que, por que as pessoas que não têm religião às vezes falam que são católicas? É verdade, né? Se elas nem vão na igreja e tal, daí assim, tipo, aí uma pessoa veio e falou para ela que perguntou qual que era a tua religião, né? Ela disse que era católica. Ela falou, quem disse que é católica é porque não tem religião. E aí ela veio conversar comigo, né, o porquê que falaram isso. A gente tem que ter toda aquela explicação técnica, né? E dizer o porquê, né? Que são os que praticam um pouco mais, outros um pouco menos. Mas enfim. E vamos indo. Pegando o gancho de novo, porque o meu tipo 7 tira o meu gancho, né? Tem que trazer de volta. Mas assim, o que a gente quer trazer? Porque uma das coisas que determina o vício da criança, na verdade, né? É essa questão do autoconhecimento dos pais. É isso que nós estamos falando para vocês. Então, assim, eu tenho um perfil, eu não tenho outro perfil. Então, teoricamente, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar estimular a criança com aquilo que a gente pensa que é melhor. Se a gente não tem o conhecimento do autodesenvolvimento nosso e não tem a capacidade de fazer a leitura de qual, pelo menos qual, não precisa saber qual tipo, na verdade, mas qual centro emocional a criança pertence, a gente vai tentar a gente vai pressioná-la de uma forma que, em vez de ela trabalhar as virtudes dela, ela vai trabalhar os vícios emocionais. E com isso, ela não vai trazer a melhor parte dela, ela vai trazer a pior. E ela vai criar vícios emocionais de uma forma que vai ser um pouco mais difícil dela se controlar nos impulsos e porque assim, cada perfil tem um vício que, quando ele passa um pouquinho, ele acaba sendo o afundar do perfil, vamos dizer assim. E se a gente estimular esse vício em vez da virtude, a gente vai estar alimentando o lado errado. E já quando os pais se conhecem, a gente faz o quê? A gente faz uma neutralização disso. A gente tenta impulsionar a criança para aquilo que ela realmente precisa, né? Porque a gente costuma falar que tem a questão do que é saudável e do que não é saudável, né? E dentro de cada personalidade tem exatamente isso. Tem uma faixa onde você se encontra em alguns períodos que não é saudável, aí tem a faixa neutra e a faixa saudável. Então, assim, dependendo dos acontecimentos e da forma como você vê as coisas são passadas para você, você se enquadra em alguma dessas faixas. E aí é que trazem alguns problemas, né, para o cotidiano, para o dia a dia da gente. Então, assim, se a gente for falar das pessoas que têm o perfil instintivo, elas são pessoas que elas estão prontas para ação. Elas são pessoas que elas são muito práticas em tudo, elas não têm aquela coisa assim do analisar e coisa, elas são muito impulsivas, de certa forma. E a emoção que predomina dentro dessas pessoas, não necessariamente no pé da letra da palavra, né? Mas a emoção que predomina é a raiva. Então, assim, essa raiva, ela não é a raiva explícita, né? Não é simplesmente assim a raiva do gritar, é uma raiva pela perfeição ou é a raiva pelo, né? Ela demonstra indignação, exatamente. Então, assim, vamos começar falando pelos que são dessa tríade, vamos dizer assim, né? Nós temos nesse perfil o tipo 1, o tipo 9 e o tipo 8. Né? O tipo 8, para nós terminar e voltar, o tipo 8, ele é um perfil extremamente forte. Né? Ele é um perfil assim que ele não aceita
fragilidades. Então, assim, ele foi criado lá na infância do pai, tipo 8, da mãe, tipo 8, né? Alguma ferida despertou esse lado que ele pensa que não pode ser frágil. O que ele vai fazer? Ele acaba se transformando num pai extremamente exigente. Por quê? Porque ele tem essa falta de tolerância à fragilidade, no caso. Então, ele acaba sendo um pai muito autoritário, ele acaba colocando assim, tipo, que a criança tem que conquistar tudo por conta, e rápido, e breve, e sem ficar se enrolando. Com isso, ele acaba provocando uma sensação, às vezes, mesmo de medo ou de revolta. Né? Então, dependendo se a criança está dependendo do centro que ela estiver, ela vai desenvolver uma ferida que vai fazer com que ela tenha, talvez, o mesmo vício ou outro vício, né? Sim, como a gente já disse em outras lives, né? Porque a ferida emocional, ela é desenvolvida até o final da primeira infância, né? Então, ali perto dos 7, até no máximo os 10, 11 anos, alguma coisa, algum acontecimento onde ela sinta, ela tem aquela sensação que algo aconteceu com ela, né? E aí, dependendo, às vezes, de repente, não que a gente vá conseguir controlar as coisas que a gente fala, ou que a gente faz para os nossos filhos, né? Isso é praticamente impossível a gente conseguir fazer isso. A gente consegue um pouco amenizar, não tem como a gente, vamos dizer assim, manipular o que vai acontecer na vida da criança para influenciar ela a adotar um perfil, né? Não existe isso, não tem como. Então, porque é algo que ela vai sentir, né? Alguma coisa que vai acontecer. Só que um pai tipo 8, uma mãe tipo 8, o que ela deve fazer? Ela deve, sim, ser uma mãe forte, que ela né, tem que ser, vamos dizer assim, porque ela não perca a essência dela também. Só que também tem que conseguir colocar um pouco mais de amor dentro dessa relação, um pouco mais de generosidade, aceitar que existem momentos mais frágeis, né, para a hora que a criança for um pouco mais frágil, aceitar aquilo e acolhê-la com um pouco mais de carinho, um pouco mais de afeto, porque o 8 tem um pouquinho essa dificuldade do chamego, vamos dizer assim, e ele tem que aceitar que as coisas podem ser diferentes daquilo que ele tinha programado, porque o 8 não gosta que as coisas não sejam assim dessa forma, né? A questão do... É o papai ou a mamãe pássaro, né? Que dá aquela... tem que voar sozinho, né? Eu não vou pegar tua mão, não tenho como. Você tem que voar sozinho. Caiu no chão, dá um jeito, pega o impulso, levanta e vai, voa. O 8 é mais ou menos assim. Então, né? Se você é um pai que se identifica dentro desse perfil 8, a gente convida você a ser um pouquinho mais leve, né? Ser um pouquinho mais... aceitar um pouquinho essas diferenças, né? Que podem ser diferentes, vamos dizer, do teu programado, essa fragilidade e tudo mais. E de repente, assim, tipo, não só com a criança, antes dela adotar o perfil dela, mas posterior, ela já tem um perfil e tal, até mesmo com adolescente, né? Isso vale para tudo, e até mesmo com o cônjuge também, com o seu companheiro. Na verdade, né? Se você pegar um pouco mais leve, lógico, o tema hoje é educação dos filhos, mas dessa forma que você trata o filho, também você tem que perceber que é assim que você trata as outras pessoas também. Então, por isso, ter um pouco mais de leveza, né, na forma de falar e conversar com as pessoas. Exatamente. Vamos para o 9? 9. Então, o tipo 9, o detalhe dele, justamente por ser, assim, uma pessoa um pouco mais zen, né? Porque ela tem o centro de inteligência dela é reprimido. Por mais que ela faça parte dos instintivos, né? Ela reprime o próprio centro, ela não tem toda essa ação, né? Como o 1 e o 8 têm. Então, assim, o que acontece? Acontece que ele tem uma dificuldade para acabar impondo algumas regras, ele tem dificuldade, assim, tipo, ele fica muito permissivo, né? Então, ele acaba permitindo muitas coisas, e às vezes acaba errando. Então, essa situação do 9, às vezes, não se impor, né, nas situações com relação aos filhos, às vezes pode acabar prejudicando também, né, no desenvolvimento dela.
né? Porque ela cresce naquela coisa assim, tipo, eu sou um 9, então um 9 faz o quê? O 9 gosta de paz, de tranquilidade, de harmonia, não gosta de ambiente turbulento. Então, eu não vou fazer nada para que saia dessa zona que eu gosto. Porém, educar não é ter aquilo que a gente realmente gostaria. A gente não sabe, né? A criancinha não lembra o manualzinho. Então, e aí, assim, geralmente os tipo 9 tem filho barulhento. É incrível. Por quê? Parece que é para contrariar, né? Você pode testar, porque a missão de pai e de mãe é realmente desafiadora, né? Na verdade, eles se tornam barulhentos pela falta do posicionamento, né? Da autoridade, de afirmar, olha, até aqui você pode ir, daqui para frente não. Então, aí assim, a gente volta lá, né? Há várias disciplinas da sessão da sabedoria. Nessas horas, o 9 use a varinha. Use a varinha, discipline, coloque os limites, se imponha, se posicione na educação do seu filho. Principalmente assim, ó, a gente comentando hoje sobre coisas que acontecem dentro de casa hoje que dá muita polêmica. A gente não sabia se a gente falava sobre essas partes ou se a gente falava sobre elas. Porque, assim, por exemplo, isso cabe bem para o 9. Um pré-adolescente, por exemplo, ele tem hoje celular, né? Tem acesso à internet, e isso faz com que as crianças sejam suscetíveis a muita coisa. E o que acontece? O 9 jamais vai se posicionar de uma forma de tipo assim, fulano, não faça assim, não é para você entrar nesse canal, né? Só não sei que seja uma coisa muito absurda, mas ela não vai invadir o espaço. E não, o pai tem que ir lá no quarto dar uma espiada, sim, tem que ir pegar o celular da criança. Esse negócio de direitos e tudo mais, né? Direito das crianças. Direito, eu tenho direito à minha privacidade. Não. Não é bem assim. Não é, não. Né? A criança tem direito, mas ela tem deveres também. E ela não tem maturidade para tudo que ela tem a condição de absorver, porque não é nem que ela deveria, né? Ela tem condição, porque a internet está ali e a gente não consegue privar tudo. Nós temos aplicativo para bloquear algumas coisas para as crianças, mas mesmo assim a gente sabe que ainda passa coisa. Né? E eles não têm a noção e esse filtro, então tem que se posicionar. Se o 9 ficar totalmente permissivo dessa forma, o que vai acontecer? A criança vai ser exposta a coisas que não deve. Né? E isso eu me coloco, de tanto que eu me neutralizei, eu tive que me posicionar do tempo para cá. Porque o meu ponto de não querer brigas e tudo mais chegou a um ponto tão assim que eu não me posicionava. Aí eu, opa, peraí, aonde que eu cheguei? Não, volta, pega a linha de novo e vamos recapitular ali, né? Que acaba assim que o filho do 9 acaba sendo quase pro pai, né? Porque é ele que manda, dependendo do perfil que ele tiver, né? Porque se o 9 não se posicionar, ele vai ter um problema muito grande. Na adolescência principalmente. Né? A gente esqueceu de perguntar, né? Alguém se identificou com o 8 ou com o 9, o que a gente tem falado, não? Não ainda? Quem quiser fazer o teste da personalidade, a gente disponibilizou na nossa página. Tem o link da Mapa da Transformação no nosso Instagram, no meu Instagram e no do Bruno tem um linkzinho. Entrem lá e façam o cadastrinho de vocês ali e fazem o testezinho. São só 3 perguntas para cada quadro. É super simples, a gente é um teste assim, tipo, muito curto, mas ele é um teste que, de tantos testes que a gente fez, é o mais assertivo. Pode parecer até estranho ser tão poucas perguntas, mas ele é o mais assertivo. Ele é bem sucinto, né? Ele te dá no primeiro grupo 3 parágrafos para você se identificar, e no segundo grupo mais 3 parágrafos para você se identificar. E assim que você se identifica, ele já dá qual é o seu perfil. É super rapidinho, né? E assim, algumas pessoas vão se questionar, nossa, mas como você consegue falar que o perfil é por causa, né, com 3 perguntinhas? É que ali são situações que são prioridades, assim, e aí você vai colocar, é um grupo de situações dentro de uma pergunta. Né? Então, é um parágrafo um pouquinho maior, mas um grupo de situações. Aqui ele é mais voltado para o radar, né? Porque que é a prioridade para as pessoas. Porque, assim, esses testes de muitas perguntas acabam trazendo um pouco de dificuldade na identificação, porque você acaba respondendo o que você gostaria ou pensa ser certo, em vez de estar respondendo aquilo que realmente você faria.
Então, ele dá um pouco mais de assertividade nesse teste que a gente colocou por conta disso. Continuando, vamos falar um pouquinho do tipo 1. O tipo 1, ele é uma pessoa que ele tem que ser tudo muito perfeito. Ele exige que as coisas sejam perfeitas. Ele não aceita que as coisas não aconteçam da forma que ele aprendeu que tem que ser. Não que seja a melhor forma, mas a forma que aquele perfil aprendeu é a melhor. Então, ele coloca um modelo de disciplina para essa criança. Então, assim, a criança tem que ser, se a regra dele é diferente de todo mundo, é aquela regra que ele tem que aceitar. A regra minha é esse ponto, né? E ele é muito rígido, tem uma cobrança muito firme. E o que a gente convida o tipo 1 a fazer é ter um pouquinho mais de serenidade, ele desenvolver os filhos com atividades um pouco mais ao ar livre, tentar ter um pouquinho mais de contato físico e um pouco mais de leveza, pegar um pouquinho daquela brincadeira que a gente comentou que o Bruno faz. Para um é muito difícil também de fazer isso. Para quê? Para que ele perceba que as coisas podem acontecer de uma forma não milimetricamente calculada. E um tem um problema muito sério com isso. É, porque se ele aprendeu daquele jeito, ele exige que seja daquele jeito. E vem aí aquela situação da palavrinha que a gente falou sobre a palavra que define esse grupo, né? Que seria a raiva, né? Na tríade. Então, cada um tem uma raiva diferente, vamos dizer assim, né? E a raiva do um é justamente a raiva mesmo. Ele se morde, ele come as unhas. Se as coisas... Ele é o que tem raiva, o emocional dele é a raiva mesmo. Então assim, é o que se as coisas não saírem do jeito dele, ele... Então assim, tipo, é o pai que faz um checklist e deixa na geladeira com o que as crianças devem fazer. Exatamente, né? Com um horário, tipo assim, colocar a camiseta branca com a calça azul, né? Mais ou menos assim, sabe? Tipo assim, sabe como fazer as coisas, levantar 9 horas, tomar café 9h15, escovar os dentes, né? Tudo. Isso, se permita um pouco mais de lazer junto com seus filhos, né? É lógico que as regras, elas precisam existir e elas devem existir, mas seja um pouco mais leve com relação, principalmente, como assim, as crianças estão aprendendo, então elas estão observando tudo e elas aprendem muito rápido. E dependendo do qual grupo de inteligência a criança esteja, ela pode receber ou não, se for algo imposto, né? Então, se for uma imposição, dependendo do qual seja o perfil dela, ela não vai aceitar aquilo e ela não vai nem ouvir aquela situação que você está impondo. Então, seja um pouco mais leve, seja um pouco mais... brinque um pouco mais, busque um pouco mais de lazer também com os seus filhos e, é lógico, coloque as regras, sim, como elas devem existir. Vamos falar um pouquinho do centro emocional? Sim, dos emocionais. Então... Só antes de colocar, desculpa, eu coloquei no link aqui no YouTube, eu coloquei o link para vocês fazerem o teste da personalidade, tá? Tem ali só para fazer, só coloca ali o e-mail, o nome e e-mail, aperta no botão ali para fazer o teste, é rapidinho. Já faz enquanto nós estamos conversando aqui. Aí, de repente, conforme a gente vai falando, que você já se identifica, opa, eu sou o pai tipo tal, então deixa eu pegar os conselhos aqui, o que está sendo dito. Exato. Vamos lá. Os emocionais, como o próprio nome fala, né, são os mais emotivos. Estão ligados à questão da compaixão, são os pais mais amorosos mesmo, né? Para começar, Só que... Tá. E assim, eu esqueci de comentar que a emoção dominante dentro desse perfil é a vergonha. Tá? Então, são pessoas um pouco mais tímidas, são pessoas assim que elas trabalham para que não fique dentro disso, na verdade, né? Tipo, tem os perfis, não necessariamente que eles são fechados, mas eles têm muita vergonha de algumas coisas. De o comportamento é mais fechado, na verdade, né? Isso. Então, aliás, fechado não, é errado. A pessoa ela tem algumas restrições que as deixam com vergonha. Algumas situações que
Por exemplo, vamos falar do 2 aqui. O 2, por exemplo, ele tem muita vergonha de ele não ser a pessoa que ele deseja ser, o ajudante que ele deseja ser, por exemplo. Se ele não conseguir atingir, de te satisfazer, como ele é um ajudante nato, ele fica com muita vergonha de não ser competente para te atender e deixar você satisfeito, por exemplo. Né? Porque assim, tipo, ele ajuda e ele tem vergonha caso ele não consiga fazer com que você seja ajudado por ele, né? Se ele não conseguir, ele se sente envergonhado, né? O 2, já falando da característica da educação, na educação, né? Ele enfatiza a criança, né? E fazendo as tarefas dela. Então, assim, tipo, como ele é um ajudante, ele gosta de fazer as coisas, vê que o filho está com um problema, coisa assim, ele vai lá e faz as tarefas, né? Ou, porque tem que lavar a louça e tal, né? Tem a tarefa da criança de lavar a louça, ela vai lá e lava para a criança, né? Então, são essas situações aí que acontecem. Tá cortando no YouTube. Tá com... Tá um delay um pouquinho, eu acho. De vez em quando ele dá para carregar um pouquinho, eu tô vendo aqui, né? Também, mas esse é o problema do nosso... Na semana que vem a gente vai olhar. Do nosso servidor aqui. Vamos ter que achar um jeitinho semana que vem. Vou ser um pouco mais rápido, não fica pesado, não. Tá, o que devem... Então, assim, ele deve ser... permitir que a criança cuide de si mesma. O Bruno comentou que o pai e a mãe faz isso, né? Ele vai faz tudo para a criança. Então, ele tem que permitir que a criança faça por si mesmo. Para que a criança aprenda também. Né? Ele tem que aprender a lidar com as necessidades que ele mesmo possui. Ele tem que aprender a resolver as coisas, as dificuldades da vida. E com essa, vamos dizer assim, sobrecarga que ele traz para si, que ele, de certa forma, o pai acaba ficando cansado, ele vai ficar, né? Ele chega na cama assim destruído, porque ele fez muita coisa que não precisava ter feito. Né? Então, se ele deixar, o filho vai ter mais proatividade, vai saber se virar um pouco melhor na vida. Né? São as lições que eles acabam aprendendo melhor. No 3, o 3 ele tem uma tendência ao sucesso. Fugiu a palavra. Então, assim, no 3 ele quer saber de sucesso, ele tem, para ele, a questão, a aparência conta demais. Então, o que ele faz? Ele vai lá e valoriza exatamente isso na criança. Né? Ele acaba exigindo isso também da criança, né? Então, exige da capacidade da criança. Sim, né? Ele não pode, a criança tem que ser impecável, ele tem que ser competitivo, ele tem que ter eficiência. A criança, poxa, uma criança, gente, né? Mas não, por 3, ele tem que superar isso, né? Quantos pais, assim, a gente conhece muitas pessoas que têm o 3 é muito marcante o perfil do 3. E ele tem uma dificuldade muito grande para lidar com fracassos. E não tem quantos casos a gente ouve falar, assim, que daí são um pouco mais polêmicos, né? Que a criança faz alguma coisa de errado e o pai pune de uma forma absurda. Né? Porque onde já se viu, tirou uma nota ruim lá, mas porque ele se esforçou, até se não tirou uma nota ruim. O pai faz aqui, ó, onde já se viu fazer um negócio desse, o pai fica com vergonha daquilo. Tirou 9, mas por que não tirou 10? Exatamente, porque o pai... Eu tirava 10. Mais ou menos assim. Então é uma competição até com o próprio filho. Com o próprio filho, exatamente. Então ele acaba exigindo muito também da criança com relação a isso. E aí acabam vindo algumas... É lógico que as crianças precisam ter frustrações para poder aprender a lidar com as frustrações da vida lá no futuro, né? Mas, às vezes, os pais, né, tipo 3, acabam exigindo tanto das crianças que acabam fazendo com que elas cresçam já frustradas. E aí elas acabem se apagando, né, no futuro e reprimindo as próprias qualidades. Acabam né? deixando de ser competitivas de uma forma sadia, porque nós temos que ser competitivos conosco mesmos, Sim. só que de uma forma sadia. Né? E com esse posicionamento dos pais excessivo, ele acaba se anulando. Né? Em alguns casos, a criança consegue superar, mas em alguns outros casos, já nem tanto. Né? Outros, a pessoa acaba sendo uma boa pessoa dentro de casa, fora de casa,
e dentro de casa se transforma numa pessoa que não é tão fácil de lidar, né? Então é bem delicado. O que o pai no tipo 3 deve fazer? Ele tem que aceitar que fracassos acontecem. Assim como o tipo 8 também tem dificuldade, né, em relação a ele ser frágil, o tipo 3 também tem a necessidade de aceitar que existe como fracassar, né? Eu não colocou o exemplo de um 10, de um 9 para um 10, né? E ele vai lá e pune. Aqui eu vou puxar um gancho daquela situação que nós estávamos comentando de tarde, né? Que assim, ele vai lá e pune porque ele tirou uma nota que ele não era aquilo que para ele era sucesso. Mas o que nós devemos como pais, isso de todos os perfis, né? A gente tem que punir e utilizar essa vara da disciplina quando a criança faz alguma coisa intencional. Quando a criança faz algo intencional, aí sim é necessário a rigidez, diferente do perfil, se é 9, se é 7, se é diferente disso. A gente tem que sim se posicionar, porque o nosso mundo está banalizando algumas coisas assim, né? Sim. Então, não falando só de enneagrama, mas falando de posicionamento dentro da doutrina cristã, dentro de regras mesmo, porque assim, está sendo banalizado, né, muitas coisas. Então, quando a criança faz alguma coisa que realmente ela fez intencionalmente errada, sim, ela necessita ser punida, né? Não, cada um tem uma forma de punição, né? Não vale sair espancando, isso não conta. A vara é uma disciplina, assim, aquela história de palmadas. Vamos brincar, né, gente? Não tem. Quem é pai e mãe sabe que tem momentos que a gente necessita. O que a gente não apoia, que é contra completamente, é a questão de abusos mesmo, né? Mas a disciplina realmente é necessária. Porque assim, quando a pessoa, né, ou a criança, ou qualquer pessoa, ela faz algo errado, sem saber que era errado, né? Então, assim, tipo, ela é passiva de uma desculpa, né? De um perdão, vamos dizer assim. Mas a partir da hora que ela sabe que é errado e continua praticando, aí ela tem que ser corrigida, né? E aquela situação. Por isso, sempre estar conversando abertamente com seus filhos. Falar mesmo tudo abertamente. E no caso do tipo 3, do pai, né, dos pais tipo 3, mostrar que com aquele fracasso tem um aprendizado, né? Então, assim, não, tudo bem, você não conseguiu, porém, você aprendeu, né? Então, é que nem a gente, depois adulto, né, a gente às vezes comete algum erro, tudo bem, né? Mas, assim, tipo, você aprendeu como não fazer, né? Então, mostrar isso, passar isso para a criança também, e é lógico, assim, olha, é um aprendizado, da próxima vez eu tenho certeza que você vai conseguir fazer melhor. Então, é dessa forma, não exigir que ela já tivesse feito melhor, mas dizer que aquilo foi aprendizado para que ela possa, sim, chegar ao 10 que ele queria. Ao 10 como ele queria, exatamente. Vamos lá, no 4. Então, o pai tipo 4, né, justamente assim, a questão da educação da criança, né, ele acaba, justamente por ser um pai com uma mentalidade bem criativa, né, um pai ou uma mãe, né, desculpa, a gente está falando muito pai, mas são os pais. Pais, né, os pais, né, pai, mãe e tal, eles têm essa questão da criatividade, né, e tem uma sensibilidade também, uma angústia, necessidade, e tem dificuldade para lidar com algumas coisas, né? Então, ele precisa sentir empatia forte que está educando. Então, tem essas situações. Me complete, amor, aqui você consegue ir um pouco mais além nessa situação do tipo 4. É que, assim, ele tem uma sensibilidade muito aguçada, assim, em relação a tudo que é sensível. Ele é muito sensível. Então, ele faz com que a criança seja também dessa forma, né? Ela precisa sentir essa empatia, a criança tem que ter esse encantamento pelo belo, como um tipo 4 tem. Né? Então, ele coloca isso de uma forma muito explícita. E o tipo 4, ele tem uma necessidade única, assim, de ser único. Então, como ele quer muito ser único, o que acontece? Ele tenta passar essa singularidade também para o filho.
E o que o tipo 4 deve fazer é que ele tem que permitir aceitar ser semelhante ao próximo, né? Ele tem que deixar que a criança tenha a sensibilidade da forma que ela consegue sentir, porque assim, ele é dentro de um canal emocional e ele é o mais emocional de todos que tem do Enneagrama. Então, assim, como ele é muito emocional, assim, é muito aflorado o sentimento, ele tem uma necessidade de fazer isso. Só que, e se ele tem um filho teórico, por exemplo, né? Ou instintivo, por exemplo, mais difícil ainda, né? O instintivo ele é um pouco mais seco, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter muito atrito entre os dois. Então, vai ser aquele pai e mãe que vão ficar brigando com a criança constantemente, porque a criança não vai aceitar aquele, ai, ele é muito chato, ele fica viajando nas ideias, né? E tem que deixar com que a criança tenha essa liberdade de ter essa expressão, tem que ter, assim, essa questão de conexão, mas uma conexão real, uma conexão da realidade, e permitir que ele possa se parecer com outras pessoas, né? Porque o quadro ele tem uma busca por singularidade sem igual. E às vezes até a questão do vitimismo, do 4, ele acaba frustrando também o filho, deixando o filho se sentir culpado em algumas ações, né? Porque justamente às vezes ela acaba se fazendo de vítima, né? Do vítima, eu lembrei da questão da falta, né? Tem radar voltado para falta. Isso. Então, assim, o filho vai fazer alguma coisa, faz muito bem feito. E ele vai sempre pensar, mas você poderia ter feito assim, 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 que ficaria melhor ainda. Então, ele vai jogar essa falta sobre o filho. Ele vai jogar de novo em cima. O filho vai lá e faz um pouquinho melhor, mas ainda faltou alguma coisa. O que vai acontecer? Vai desmotivar a criança, principalmente se ele for um tipo 1, né? Ou um tipo 8, por exemplo. Nossa, a criança vai ficar louca. Né? Porque eles buscam ali, né, ou até mesmo o tipo 3, faz parte desse centro, só que ele tem um centro reprimido, né? Porque o 4, ele vive muito no passado e no futuro. Não no presente. E não no presente. A gente até esqueceu de colocar as situações que eu falei agora do centro reprimido do 3. Nós finalizamos aqui, a gente já volta ali. Então, por conta disso, ele acaba falando muito no que aconteceu e no que pode acontecer, mas não o que está acontecendo. Então, isso também pode acabar prejudicando um pouco a criança. Exatamente. Deixa eu só voltar nesse gancho que eu comentei ali, que assim, vocês viram que no 9 a gente comentou sobre o centro ser reprimido. Aqui nesse centro, quem é reprimido é o 3. Então, o perfil 3, ele tem uma questão que ele não é emocional como os outros. Tá? A gente falou de perfis que são emocionais, mas o 3, ele tem o centro dele reprimido, então ele não tem a facilidade de demonstrar esse sentimento, assim como o 2 e o 4. Tá? Agora vamos para o mental. Né? O mental, eles são pessoas que eles buscam tudo com lógicas. Eles são focados no pensamento, né? Então, assim, eles têm que ter planejamento, tudo um raciocínio, tudo tem uma teoria, né? Então, e essas pessoas, elas têm uma emoção dominante que é o medo. E o medo não é medo necessariamente do medo do bicho-papão, né? Mas é parecido. O medo, cada um deles apoia-se no medo de uma forma diferente. Quer falar um pouquinho do 5? Eu quero falar do 7. Você fala do 7? Tá bom. Então, assim, o 5 ele é um perfil extremamente estudioso, ele é um perfil extremamente voltado, assim, à sabedoria. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo, busca muito conhecimentos profundos. Ele se dedica para algum assunto de uma forma intensa. Se ele se interessa por aquele assunto, ele vai esmiuçar aquilo lá até o final. Então, ele vai cobrar isso do filho também, de uma forma soberana. Ele vai cobrar do filho de uma forma que ele tem que ser também tão inteligente quanto o pai ou a mãe é. Se retirar para os estudos, né? Ir atrás do conhecimento. Ele incentiva, né, essa compreensão, né? Essa questão de... Porque assim, ele tem uma necessidade de compreender as coisas. Tudo que nós vemos tem uma razão, né? O 5 tem muito isso. Então, ele compreende o meio, ele compreende o ser, ele compreende as coisas. Então, ele vai querer passar isso o tempo todo, acaba ficando até chato para a criança. Então, tipo assim, dá uma maneirada aí.
né? Isso quando acontece, né? Porque dependendo dos 5, ele acaba se guardando também. Às vezes ele guarda as coisas para ele acaba não saindo, né, Ele da acaba tão posição apegado. dele, né? Não sai da posição dele, não entra com uma posição de pai, né? E justamente assim, às vezes acaba exigindo muito, porque assim, tipo, pô, é tão óbvio, como que você não sabe disso? Então, acaba também frustrando a criança por conta disso. Exatamente. E o que os 5 devem fazer? Na verdade, é que ele não colocou assim, que ele deixa esse distanciamento, no caso, né? E ele parece ser insensível por conta disso. Então, por conta dessa transparência, dessa falta de contato, vamos dizer assim, o que ele precisa fazer é quebrar isso. Realmente se deixar ser envolvido um pouquinho pelo emocional ali. Deixar com que o coração venha, fale, tenha um pouquinho mais de afeto com a criança, que não seja tudo teórico, né, da forma que tem que estudar sentimentos, né? Que a criança precisa de afago, a criança precisa de colo, a criança precisa de uma brincadeira, né? Então, assim, tem que se mostrar, deixa eu mostrar o coração de verdade, porque eu sinto que tem muita dificuldade de mostrar o coração. Então, isso não significa que ele não gosta, ele só tem isso guardadinho ali, né? Ele tem um jeitinho diferente dele de amar. Mas, então, assim, seja mais afetivo, doe um pouquinho, porque eu sinto que não colocou bem ali, ele tem uma questão de se retirar. Então, tire um pouquinho do tempo que você fica isolado e venha pro lado do filho, né? Venha ficar curtir realmente a paternidade, a maternidade dele de uma forma diferente. O 6, quer falar do 6? Quem tem prioridade para falar do 6 é você, meu amor. Mas assim, o 6, ele educa a criança para confiar em si mesmo, né? Para confiar na sua capacidade de enfrentar os desafios da vida. Então, assim, tipo, mostra que realmente a vida não é fácil, meu filho. As pessoas podem te fazer algum mal, né? O 6, ele é muito controlador também, com excesso de preocupação, com vigilância exagerada, ele deixa a criança ansiosa, deixa a criança sufocada. Então, esses são os detalhes, né, do tipo 6, justamente por causa do medo, né, o que reina, né? A gente contou isso no começo, na verdade, a gente está falando de volta, né, sobre isso, mas é exatamente isso mesmo, né? Eu posso falar, né, com caixa alta, assim, porque eu sou um 6, e realmente é muito difícil a neutralização, porque assim, poxa, é o meu ser precioso, é o meu presente de Deus, como que eu vou deixar sair sozinha? Só que assim, eu estou trabalhando, como eu comentei, tenho conhecimento, não significa que eu não vou ter os problemas, as dificuldades. Então, eu trabalho todos os dias uma dificuldade. Antigamente eu não deixava a Sara nem no mercado, aqui pertinho. Agora eu já deixo ela no mercado. Aqui pertinho não, é na esquina, tá? Não exagero. Dá 90 metros. Exagero. Mas assim, ela já vai para catequese, de bicicleta, não deixava ela ir de jeito nenhum. Né? Mas assim, aos poucos eu estou trabalhando isso. E assim, eu acho muito interessante eu poder passar para vocês de uma forma assim que eu vivencio. Porque assim, o que eu digo como o Eneagrama, ele é vida, ele é um manual da vida. Porque assim, defeito nós temos todos, qualidade todos temos também. Só que assim, a gente tem que tentar olhar para as virtudes que nós temos e tentar trabalhar ela de uma forma mais sábia. E é o que a gente tem que tentar fazer dentro do nosso casamento, dentro da nossa educação com as crianças. E assim, por mais difícil que seja, a gente coloca ela em prática de uma forma que pode ser dolorido. Mas se eu não fizer dessa forma, eu vou sufocá-la no crescimento dela, eu vou atrapalhar, eu vou estimular o vício emocional em vez de eu estimular as virtudes. E é isso que a gente tem que se apegar. E como o Bruno bem colocou lá no começo também, isso não vale só na educação da criança. Assim, a educação da criança vai ser de extrema importância, por quê? Porque ela está criando rotinas de comportamento, ela está criando caráter, ela está criando a pessoa que ela será. Dentro do casamento, você também vai ter essa situação para estimular. Porém, a pessoa já está formada. Só que você consegue, colocando tudo isso em prática, também trazer um pouco daquela virtude que às vezes está adormecida, né? Sim.
assim, um pouco mais, né, sobre como que o 6 deve agir, né? Então, assim, tipo, ele deve confiar um pouco mais, deve ter fé, né, que as coisas não são controladas, tudo controlado da forma que ele acha que é, né? Então, assim, ele tem que passar que, assim, tipo, por mais que as coisas não dê tão bem, né? Tem como solucionar as coisas. Então, tem que passar essa realidade também para a criança. Mesmo que seja dolorido, porque assim, é dolorido, tem que passar para ela que ela tem que enfrentar os desafios, vamos dizer assim, e tem que tentar fazer com que ela tente também solucionar as coisas, tenta sobreviver um pouquinho sozinha, porque a gente, quando foi colocado, a gente tenta sufocar, né? Então, ela acaba deixando que a gente resolva algumas coisas, porque a gente, da mesma forma que o tipo 2 acaba fazendo também, de certa forma. E tem algumas outras coisas também que é lógico que no treinamento e tal, no curso que a gente tem, a gente fala um pouco mais também com relação a cada uma dos perfis que podem acabar criando algumas patologias também, né? Alguns problemas de saúde, tudo justamente por conta de alguns comportamentos, uma forma de pensar, ou assim como uma mãe que tem que cuidar de tudo, tem que estar cercando, né? Sempre as crias, né, cuidando de tudo. Então, cada consequência dessa leva a uma situação também, né, uma dificuldade até de saúde. Exatamente. Vamos lá, tipo 7. Como que os tipos 7, né, educam, né, os seus filhos? Educam? Uhum. Eles educam os filhos assim, tipo, Correto. não, incentivando os filhos a seguir os seus próprios desejos, sendo muito otimistas. E eu, né? como uma boa tipo 6, eu passo cada sufoco. Encarando os desafios, vamos lá, tenha coragem, não, vai dar certo, não se preocupe, porque vai dar certo, bora lá. Né? Então, assim, tipo, a gente sempre abre um novo, né? Um mundo de possibilidades para os nossos filhos, né? Quase que passa que você pode tudo, quase, né? Porque não é assim, tipo, o poder tudo de fazer tudo, é o poder de conquistar, né? Tudo. Então, assim, tipo, vai dar certo, vai que você vai conseguir, né? E tem a questão também da insensibilidade, isso que eu né? ia Que a falar. gente tem. Tanto que você faz que chega até no ponto de estar, às vezes, até magoando, ou ter sido um pouco difícil, e a insensibilidade de sentir que tá. Que às vezes, assim, tipo, aquela questão de ajudar a criança, né, a lidar com os sofrimentos. Porque, como o CEP tem o centro, né, o emocional reprimido, vamos dizer assim, não que o CEP não ame, né, mas ele tem um pouco de dificuldade para demonstrar. Ele faz as coisas, ele prefere agir para mostrar e assim, tipo, ó, veja que eu estou fazendo, né? Eu amo desse jeito. Ele não percebe que às vezes tem necessidade de dizer o quanto ama, de dizer aquela palavra, tipo, aquela sensibilidade de entender o que está acontecendo, né, com a criança naquele momento, e que ela precisa só de um abraço, de um olhar, de um carinho, de um cafuné, de abraçar por 30 segundos. Então, às vezes o 7 não tem, né, essa sensibilidade. O 7 ele precisa compreender que existem bons e maus momentos. O 7, como o Bruno colocou, ele não sabe lidar com sofrimento. Não lida nem com dele, porque eles fantasiam os sofrimentos deles. Então, o que acontece? Por conta disso, ele não lida nem com o dele, como que ele vai lidar com o da criança? Quero nem saber. E, teoricamente, de certa forma, é assim que acontece. Porque eles não têm o radar voltado para aquela proteção de sentimento. Né? Então, a gente convida os sites a serem um pouquinho mais sensíveis, no sentido que, assim, existem bons e maus momentos. Né? A vida não é toda flores, né? Existem bons e maus momentos em todas as situações, na educação, na casa, no trabalho, e essa falta de equilíbrio, vamos dizer assim, de ser só no bom, acaba também, vamos dizer que sim, passa por problemas sérios, que fica um tempo difícil na situação, né? Aí quanto tempo você vai ficar distante, né? Então, por conta disso,
né? É bastante importante assimilar que esses crescimentos fazem com que, esse sofrimento faz com que as crianças cresçam. Né? Isso daí eu pegar para finalizar essa parte da educação, ali é interessante que, assim, indiferente de qual perfil seja, como a gente comentou, a questão da banalização, assim, da educação, a gente está fazendo tudo tanto para os nossos filhos, de uma forma com que eles não tenham sofrimento, que eles não tenham, que eles tenham o melhor do que a gente teve, né? Isso cada dia está mais comum, vamos dizer assim, os nossos acessos à internet, videogame, uma alimentação diferenciada, né? Antigamente não existia tudo isso, né? E a gente está facilitando tanto a vida dessas crianças que a gente, eu acredito que muitas coisas que estão acontecendo, assim, tem a ver com essa falta de dificuldades vividas. Porque antigamente a gente vivia com muito mais dificuldade, era muito mais comum a gente conversar com as pessoas, porque hoje, qualquer coisa que elas estão sofrendo, né? Então, assim, não estou dizendo que devem sofrer, que devemos ser radicais, mas a gente tem que tentar deixar com que eles tenham mais responsabilidades dentro de casa, dar mais afazeres, mais ocupações manuais, somados à nossa presença, porque não adianta a gente dizer, duvida que qual pai ou mãe que não fica tempo no telefone, às vezes, para dar. Não adianta a gente dizer, a gente dá o celular para a criança para ter um pouco de sossego. A gente vai cansar do trabalho, a gente dá, e eu me coloco nisso. Só que não seja uma coisa que aconteça constantemente, né? Porque a criança precisa desse afeto e ela precisa que você ajude a trazer as virtudes dela para fora. Então, se você se identificou dentro de algum perfil aqui, ou se você ainda não se identificou, faça o testezinho, repense nas coisas que a gente falou e tentar se policiar, né? Fazer essas perguntinhas, assim, tipo, qual é a forma da minha educação, como que eu estou influenciando, né? Tentar fazer uma leitura do centro de emoção que o seu filho tem, né? Para ver o que ele precisa realmente ser aflorado, né? Fazer essa experiência de uma forma para educar a criança a ser alguém realmente, mas alguém que ela nasceu para ser, e não aquela pessoa que você vai moldar. E cada um vem já com o seu, assim, de certa forma, já encaminhado, né? E aí que a gente consiga realmente trazer essa essência, essa virtude aflorada. Convido você a se conhecer mais, porque realmente faz uma diferença gigantesca. A questão assim, tipo, também do controle, né, como a Erika estava falando, e de pôr limites. Se vocês querem uma dica, tem o aplicativo Family Link, o nome do aplicativo. É um aplicativo onde você consegue colocar um limite de horas na tua TV, horas no celular, né, quanto tempo, né, você dimensionar o tempo para os seus filhos. Você pode usar o teu telefone 1 hora por dia. Você pode assistir televisão 2 horas por dia. Acabou o tempo, acabou. Né? Aqui em casa a gente tem um celular para os dois. Já começa a divisão aí, né? Na verdade, a gente não deixou os dois usarem para... tem que fazer alguma coisa ou outro jogar. Na verdade, a gente era totalmente contra a questão do celular, né? Acabou nos rendendo. Mas... Aí, assim, tem tempo para cada aplicativo, por exemplo. A Sara é apaixonada por exemplo, do TikTok. Ela tem um tempo para ficar dentro do TikTok. Acabou aquele tempo, né? E a gente controla tudo também, né? A gente consegue ver o que eles estão vendo. YouTube, por exemplo, você consegue colocar lá no YouTube que até conteúdos até determinada idade você autoriza. Fora daquilo você não autoriza. A criança quer baixar algum aplicativo, ela só vai baixar o aplicativo se você autorizar. Então, são maneiras, né? Tipo assim, você consegue ver quanto tempo ela ativa dentro de cada aplicativo, que tipo de pesquisa que ela está fazendo, porque essa exposição está tão grande, então, e mesmo assim a gente corre risco, todos nós corremos riscos, né? Porque hoje, assim, do jeito que as coisas estão indo, né? E, assim, sem entrar em méritos de gêneros e tudo mais, mas é que hoje em dia tem muita coisa explícita e muita coisa sendo imposta, e não deixando a descoberta, como sempre foi,
né? Porque quando existem as descobertas, quando as pessoas nascem com algo, com aquilo e às vezes e vem à tona, né, conforme vai passando o dia, os anos, é uma coisa. Mas hoje a internet, né, na verdade, está banalizando tudo isso. Estão fazendo com que imposição, na verdade, quase, né? Que você tem que ter tal comportamento, né? Às vezes a gente teve uma conversa bastante séria com a Sara. Ela tem uma ideia que o Bruno comentou, assim, tipo, de fazer questionamentos. E isso faz com que a gente possa pensar muito, assim, tipo, quanto que tá complicado a gente educar, por isso a gente acabou trazendo esse tema, né? Sim. O quanto que é importante, porque, assim, a linguagem que eu uso com a Sara é completamente diferente da linguagem que eu tenho com o Pedro. Completamente diferente. Porque se eu usar as mesmas técnicas que eu falo com a Sara, com o Pedro nem ouve, para falar a verdade, porque ele o perfil dele é muito impaciente. Ele simplesmente vai virar as costas e deixar falando sozinho. Isso com 6 anos. E se eu fizer isso, realmente, assim que acontece. Aí algumas pessoas vão dizer, mas onde já se viu uma criança de 6 anos fazer? Faz, porque faz parte do perfil. Aí você tem que vir lá e opa, volta aqui, e tem uma linguagem específica para falar com ele. Tem que falar as coisas como se fosse contando uma história. Porque assim, como o tom de história, ele escuta. Ele vai escutar. Vai se falar num tom mais emocional, coisa assim, ele devagar, assim, você está comendo com ele, tá olhando para o outro, sabe? É como uma forma de aprendizado, né? Falar com ele como se estivesse ensinando, né? Contando como se fosse uma curiosidade. Deixar a cerejinha do bolo lá para o final, que daí ele vai conseguir escutar você sempre. Então, veja quanto que é importante, né? Basicamente é isso. Sim, foi bem legal, gostei bastante também. Não sei se vocês gostaram, querem dizer alguma coisa? O compadre e a comadre ficaram aí, não sei se o Jackson ainda está aí até agora. Tem escrito que eu não consigo ler lá. Eu seria uma pessoa legal, educar é o processo que implica em ações e ele seria uma pessoa cognoscente. Cognoscente. É que eu estava falando do perfil, tá certo. Para finalizar, gente, quem tiver aí, quer tirar um print para ajudar a gente a divulgar nosso canal, né? E a gente até colocou, não explicou, né, que nós fizemos o canal Eu Mesmo e Érica. Tem que contar a história do nome. Vocês querem saber a história do nome? Então, justamente do Eu Mesmo e Érica tem a ver, sim, com o filme do Eu Mesmo e Irene, do Jim Carrey. É justamente com relação à personalidade, né? Porque justamente no filme Eu Mesmo e Érica, o Jim Carrey tem dupla personalidade. E é justamente aquele conhecimento, a partir da hora que ele aceitou aquela outra personalidade, que daí no final do filme, né, ele consegue equilibrar e trabalhar com as duas personalidades, mesmo tendo dupla personalidade. E é justamente assim, né, eu mesmo, que na verdade também somos nós, mas a questão, nós estamos falando do eu mesmo, que é a nossa personalidade, e a Érica. E o Bruno tirando sarro, assim, também, assim, porque realmente o Bruno tem essa oscilação de perfil, né, mano? Sim. Quanto ao estresse, tipo, o Bruno é uma pessoa que não que nem eu também tenho, mas o Bruno mais que eu, porque como ele é todo extrovertido, de repente ele se fecha. A gente brincou bastante no dia que a gente escolheu o nome, né? Porque um dia ele tá assim. Não é que num dia eu tô assim e no outro eu tô assim. Quando não, bravo, eu tô assim agora e daqui a pouco eu tô assim. Não é um dia pro outro. Não precisa ser do dia pro outro. Mas, logo em seguida, quando a gente cai em si, né? E é por isso é importante, né, o Enneagrama, para a gente poder saber. Eu fico doida, gente, vocês não têm noção. Porque, assim, para mim é difícil. A gente não briga. Mas tem dias que eu tenho vontade de desganar? Claro que eu tenho. Qual mulher não tem vontade de desganar o marido? Me conta. Aí, detalhe que ele fala alguma coisa, eu fico assim, que fico possessa, né? E ele, nem aí. De repente, ele já tá lá brincando de novo, então ele fala como ele consegue. Ele acaba conseguindo me trazer de volta. Essa é a importância do autoconhecimento e conhecer o outro também. Justamente assim, tipo, percebi depois, né, que acabei ficando um pouco hostil.
mas aí eu pego e volto atrás, eu percebo pela cara dela que eu fiz algo que ela não gostou e vou lá e já tento desfazer, né, na mesma hora para poder voltar, porque eu sei que o quanto essas coisas afetam ela. Então eu não gosto de deixar ela afetada por isso. Mas vou contar nossas emoções. Tá bom, vamos bem pertinho. Aí passam o print. Isso. Aí agora vocês colocam lá, pega esse print aí, colocam, postem lá no Insta de vocês, nos stories lá do Face, marca a gente para a gente poder compartilhar e escrevam lá alguma frasezinha, alguma coisa que pegou para vocês. O meu aqui é o Érica Gralac, que vocês estão aqui, e o do Bruno é de Bruno Domingues. E se vocês esquecerem, tem o Mapa da Transformação também. @ Mapa da Transformação, que também é o nosso canal, ajuda a gente a fazer crescer lá. A gente está com o canal do YouTube, a gente está com o canal do Mapa da Transformação e estamos fazendo, né? Estamos testando várias coisas também. A gente vai fazer tentar fazer nossas lives ser um pouco mais curtas também, vamos fazer um pouquinho de material um pouquinho mais curto para ficar um pouco mais gostoso para vocês assistirem a live. Tá bom? Obrigada, gente. Espero vocês na próxima. Foi show. Beijo, obrigado, tá? Tchau.